Olá pessoal, dando sequência ao nosso projeto, vamos agora construir o programa Visual C++ para promover a comunicação serial através do adaptador Bluetooth. O primeiro passo então é executar o Visual C. Estamos usando aqui o Visual C 2010 Express. Vamos aqui então abrir um novo projeto, Windows Phone Application, e como nome vamos dar Serial BT. Clicando em OK, em alguns segundos surgirá o formulário. Agora basta a gente ajustar as dimensões do formulário. Ótimo. E agora vamos alterar a propriedade text do formulário para comunicação serial Bluetooth. Então observe que o título do formulário já assumiu o título que nós digitamos. Bom, vamos agora inserir dois labels. O primeiro label aqui, vai indicar onde o usuário vai escolher a porta serial. Então vamos dar na propriedade text o nome de porta serial. Ok. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Tamanho 16. Ótimo. Agora, para o segundo label, vamos copiar, um Ctrl+C, um Ctrl+V, comando copy e paste, e vamos alterar somente a propriedade text. Vamos colocar baud rate. Ótimo. Agora, na frente de cada um desses labels, vamos inserir uma combo box. Então, a primeira combo box vai servir para que o usuário selecione a porta serial. Vamos dar um nome desse componente de CMB porta, bem sugestivo, não? E copiando e colando, vamos criar a segunda combo box na frente de baud rate, onde o usuário vai selecionar a velocidade de transmissão. Colocar o nome de CMB baud, e na propriedade itens na collection nós vamos inserir algumas velocidades, das quais o usuário vai selecionar uma. Então, vamos 9.600 e 115.200. Ótimo. Bom, agora vamos inserir dois botões. O primeiro botão vai servir para abrir a porta serial, promover a abertura da porta serial. Então vamos dar um nome de btn abrir. E na propriedade text, vamos colocar abrir. Para o segundo botão, vamos Ctrl+C, Ctrl+V novamente. E alterando a propriedade name para fechar. Então, um botão para abrir a comunicação e o outro para fechar a comunicação. Então, a propriedade text do segundo, fechar. Ajustando a posição. Bem, agora nós vamos inserir um painel. Na realidade, é um objeto do tipo panel. Esse painel vai servir para agrupar os outros elementos do formulário. Nós vamos ter que inserir mais 12 botões aí dentro. Então, dentro do painel, vamos lá em Toolbox, vamos selecionar Button e vamos inserir o nosso primeiro botão. Ajustando o tamanho, propriedade name, vamos dar btn7 e a propriedade text para 7. Lembrando que o nosso formulário ele terá a aparência de uma calculadora, então a disposição dos botões será a mesma da disposição dos botões de uma calculadora. Então lá em cima é o 7, agora o próximo botão vai ser o 8, vamos dar um nome de btn8 e a propriedade text 8. Ok, copiando e colando mais uma vez, vamos criar o botão 9. Ajustar a posição. Então, na propriedade name,
Vamos colocar btn_9. Ótimo, e propriedade text 9. Bom, agora vamos copiar os 3 botões de uma vez só. Então, tá lá, copy e paste. Ctrl C, Ctrl V. Um procedimento um pouco mais rápido, né? Agora vamos alterar o outro botão para 4 e o nome btn4. Próximo vai ser o botão 5, então btn5 e a propriedade text vamos mudar para 5. O próximo botão é o 6, text 6 e a propriedade name btn_6. Mais uma vez vamos dar um Ctrl V. Vamos alterar o outro botão para btn1 e a propriedade text para 1. 2 e btn_2. E esse é o 3. Propriedade text 3 e btn_3 como name. E mais uma vez, esse é o botão 0, então é btn_0 e propriedade text 0. Esse botão nós vamos colocar um C, que vai servir como um clear, né, para promover a limpeza, né, do nosso dispositivo. E o outro botão vamos colocar como btnf para gerar uma função, que vai ser programada também no dispositivo. Muito bem. Agora vamos colocar um label para indicar o local onde o programa, né, do Visual C vai receber a informação do dispositivo. Vamos colocar um um label com text recebido. Aumentar o tamanho da fonte para 12. E na frente desse label vamos colocar um outro label que efetivamente vai receber o valor enviado pelo dispositivo. Vamos dar um nome de LBL recebido. Vamos deixar um texto, né, padrão de 0. Aumentar o tamanho para 12 e vamos alterar a cor também, para dar um destaque, vermelho. Agora, devemos inserir um objeto do tipo Serial Port, que será o responsável pela comunicação com a porta serial. E também um outro objeto do tipo Timer, que vai ser o responsável pelo recebimento dos dados enviados pelo dispositivo. Agora, em relação às propriedades do timer, vamos abrir aqui a propriedade intervalo. Vamos colocar 200 milissegundos, que é um tempo razoável. E a propriedade enable vamos deixar em false, que é o padrão dele. Devemos agora iniciar a programação dos eventos dos objetos do nosso formulário. Vamos começar pelo evento load do próprio formulário. Então, selecionando o formulário, devemos abrir a caixa de propriedades e selecionar Events. Em seguida, localizar o evento load, dando um duplo clique sobre o mesmo. Surgirá então uma janela de código onde devemos iniciar a programação. Vamos então desabilitar os objetos do painel, tornando o panel 1 enable igual a false. Devemos habilitar o botão abrir, tornando verdadeiro, enable true. Vamos desabilitar o botão fechar e vamos alimentar a combo box CMB porta com os nomes das portas seriais disponíveis no sistema. Então, para isso devemos usar esse comando, que é um tanto quanto grande, né? Ponto, ponto e vírgula. Muito bem. A próxima programação é o botão abrir. Da mesma forma, vamos selecionar o evento clique e vamos iniciar a programação. Então, primeiramente, fazendo a atribuição do nome da porta serial com aquela que o usuário escolheu no CMB porta. Em seguida, determinando a velocidade, que é justamente a velocidade escolhida pelo usuário na propriedade text, né, de CMB bold.
e em seguida promovendo a abertura da porta com o comando Open. Agora, devemos habilitar os elementos do painel 1, desabilitar o botão Abrir e habilitar o botão Fechar. E também habilitar o objeto Timer. A programação do botão Fechar, da mesma forma, vamos escolher o evento clique. E na programação devemos então desabilitar o timer. Vamos também desabilitar os elementos do painel 1 e vamos habilitar o botão Abrir. E finalmente desabilitar o botão Fechar. Tá, e ainda promover o fechamento da porta serial. Muito bem, agora a programação dos botões internos, né, do painel. Então, começando pelo botão Set. Evento clique. No código devemos então colocar a programação para que ele envie pela porta serial o número 7, né, o caractere 7. Então seria serial port 1, que é o nome do objeto, o write line, e entre parênteses e entre aspas o caractere que eu quero enviar, nesse caso 7. Agora eu vou aproveitar e copiar essa linha, então Ctrl C, para que ela possa ser reaproveitada nas próximas programações. Então, voltando ao design, botão 8, da mesma forma, vamos escolher o evento clique. Ótimo. Agora vamos colar a linha que foi copiada. Então, paste. E vamos alterar o valor do caractere para 8. E assim por diante. Vamos repetir o mesmo procedimento para todos os botões. Então, botão 9. Observe que agora eu cliquei 2 vezes sobre o botão. Então, o código já apareceu, né, sem que eu precise, ou que eu precisasse acionar pela caixa de propriedades. Alterei para 9. Voltando ao design, clicando 2 vezes sobre o botão. Ctrl V. Alterei para 4. Próximo botão. Vamos alterar para 5. Próximo botão. Alterando o caractere para 6. Clicando 2 vezes no outro botão. Ctrl V. Altero para 1. Próximo botão. 2. Botão 3. Vamos alterar para 3. Botão 0. Ctrl V. Vamos alterar para 0. O botão C. Vamos enviar um C minúsculo. E o botão F. Vamos mandar um F minúsculo. Muito bem. Agora vamos alterar a propriedade timer, né? Aliás, o evento tick do objeto timer 1. Aqui nós vamos fazer o recebimento dos dados enviados pelo dispositivo. Devemos criar uma variável rec do tipo string para fazer a leitura dos caracteres que existem na porta serial, que são os caracteres enviados, né, pelo dispositivo. Aí eu testo, se o rec for igual, ou melhor, diferente de nada, significa que ele recebeu alguma coisa. Então eu faço com que a propriedade text do LBL recebido receba o valor que efetivamente foi recebido. E 0, né, limpo a string rec. Agora vamos construir a aplicação, né? Então eu dei lá um debug build e agora vamos executar. E aqui nós podemos observar
o funcionamento, né? Abrir a porta serial e aqui eu estou. Evidentemente eu já estou com o meu dispositivo conectado, então ele já está fazendo todo o processo real. Fechei. Muito bem, com isso a gente conclui, né, mais essa etapa do projeto.